Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós já começamos o dia aí com um foco total para o cenário da inflação americana que vai sair hoje e, inclusive, acontecendo outras coisas relacionadas pelo mundo inteiro, incluindo inflação também na Europa. Tivemos dados da indústria da China também saindo. Tivemos o Elon Musk criando uma polêmica imensa ontem e, além de tudo, o Hamas e Israel prorrogando um acordo de trégua aí pelo 7º dia seguido. Mas basicamente, começando pelo cenário que mais vai fazer preço para as bolsas hoje, sim, vai ser o PCE, que é um dado de inflação americano que mais o Fed observa, que é o Banco Central Americano. O consenso das previsões do mercado como um todo para esse dado hoje é que ele passe de 0,3% no mensal para 0,2% só, e no anual de 3,7% para 3,5%. Se isso realmente se confirmar, vai gerar uma positividade pelo mundo inteiro. Todas as bolsas tenderão a refletir esse dado às 10h30 da manhã por conta do otimismo pela situação do soft landing, que a gente chama, que é o pouso suave da economia americana, que vai gerar uma precificação de queda nas taxas de juros americanas ainda mais do que já caiu e, obviamente, libera mais espaço para as bolsas continuarem a subir. Lembrando que a nossa bolsa aqui no Brasil já subiu 12% só esse mês e as bolsas dos Estados Unidos estão nos melhores meses dos últimos 3 ou 4 anos. Então a gente está sim num cenário bem otimista que pode ser ampliado ou pode ser amenizado, mas no fringir dos ovos as bolsas vão fechar positivas nesse mês. Inclusive, o cenário da economia americana está bem forte. O dado de PIB americano ontem, que era um dado que o anterior era 2,1%, o PIB passou para 5,2% no terceiro trimestre. Então isso gera sim um otimismo de que a inflação esteja desacelerando e a economia dos Estados Unidos não esteja caindo. Então, basicamente, é isso que o mercado está precificando, né? E a gente tem outras coisas que estão afetando as bolsas como um todo, e uma delas, extremamente positiva, é que foi prorrogada o acordo de trégua entre Israel e Hamas pelo 7º dia seguido, e aparentemente foi ventilado que estarão sendo liberados também homens e soldados, que antes eles estavam apenas liberando mulheres e crianças, né? Então, nós teremos aí isso como um reflexo positivo para os mercados. E na parte negativa, e até um pouco curioso, é que nós tivemos ontem a Nasdaq com uma leve queda, finalizando o dia, mas a Tesla teve uma queda mais expressiva aí, de um pouco mais de 1%, depois que o Elon Musk mandou os anunciantes do X, que é o ex-Twitter, se full. Basicamente, isso é por conta do boicote que eles vinham fazendo de não anunciar lá no X, que é o ex-Twitter, por conta de algumas postagens que o Elon Musk fez, que eles categorizaram como antissemitas. E na entrevista que ele deu, ele mandou os anunciantes se full. É um fato que prejudica as ações da Tesla, né? Mas não é algo que vai fazer preço no longo prazo. Só mais informativo do que qualquer coisa. No cenário da Ásia, agora a gente já tem uma coisa mais prejudicial para os mercados, é que o PMI industrial da China, ele frustrou as expectativas, vindo de 49,5 para 49,4 na parte industrial. Na parte de serviços caiu um pouquinho também, só que ainda se manteve acima do nível de 50, o que mostra que está acelerando ainda um pouco. Mas o mercado como um todo fechou mistos durante a sessão da Ásia por conta de outros fatores que ajudaram aí as bolsas. Inclusive, o minério de ferro ainda se manteve com uma alta bem expressiva aí, mais de 1% de alta hoje durante essa madrugada lá em Dalian. As bolsas da Europa estão positivas agora durante a madrugada, principalmente depois que saíram os dados do CPI, que é a inflação ao consumidor da zona do euro, e eles vieram bem melhores do que o esperado. Basicamente, era um dado que saiu de uma inflação de 2,9% para 2,4%, e o núcleo dessa inflação saiu de 4,2% para 3,6%. Lembrando que o núcleo, eles sempre excluem os itens mais voláteis, que são alimentos e energia. Então isso gerou uma positividade nas bolsas e fez com que o euro despencasse frente ao dólar. Porque lembrando, se nós tivermos menos inflação na Europa, o BCE, que é o Banco Central Europeu, vai poder pensar em cortes de juros antes do que o previsto. E isso, obviamente, com menos juros na Europa, o euro perde atratividade frente ao dólar. E basicamente, como ele tem um peso muito grande no DXY, agora durante a manhã nós temos aí o dólar bem forte no mundo inteiro, né? E já vindo para o cenário brasileiro, ontem nós tivemos o Lula, com medo que o Congresso derrube o veto que ele fez sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, ele basicamente anunciou
que o Haddad está trabalhando para apresentar uma alternativa a essa prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A gente lembra que isso provavelmente é só algo para eles ganharem tempo e depois botarem isso aí na reforma tributária, bem provavelmente, né? Mas, a princípio, isso não vai fazer preço para o mercado hoje. O que vai fazer é o cenário internacional, que tende a precificar aí com uma movimentação mais expressiva, dependendo do PCE, que é o dado da inflação americana, que vai sair hoje às 10h30 da manhã.